Seja muito bem-vindo à terceira aula com o nosso terceiro pilar dessa introdução à pós-graduação em Arqueologia, História e Interpretação da Bíblia. Eu tenho certeza que o que você está aprendendo aqui, ou que aprendeu nas duas aulas anteriores, já está transformando para melhor a forma como você enxerga as Escrituras. Eu continuo na cidade de Corazim. Você sabe que essa cidade é mencionada pelo menos duas vezes no Novo Testamento, e em ambas as citações é mencionado o momento em que Jesus coloca um ar de dor nessa cidade, dizendo que ele realizou milagres aqui, mas eles rejeitaram a mensagem da sua salvação. Cidade de Corazim. Depois você pode ler de novo na Bíblia. E dessa vez eu estou na sinagoga da cidade. Evidentemente que a maior parte dos arqueólogos acreditam que essa sinagoga aqui não é a mesma dos tempos de Jesus. É uma sinagoga construída posteriormente. Mas há outros que trabalham com a hipótese que talvez ela estaria construída sobre o lugar da sinagoga de Jesus, ou quem sabe que foi um reuso do edifício. Bem, eu vou deixar esse debate para os acadêmicos. Mesmo que seja um prédio, um edifício posterior, ele está construído na cidade onde Jesus esteve e ele tem estruturas que lembram as sinagogas da época de Cristo. Você tinha os bancos laterais, onde as pessoas se assentavam para ouvir o ensinamento da Torá, e ela está voltada para a cidade de Jerusalém. Aqui, de frente de onde eu estou, fica o Mar da Galileia e a direção da cidade sagrada de Jerusalém. Um mistério com relação a essa sinagoga era onde ficava o Aron HaKodesh, que era o lugar onde eles guardavam os rolos sagrados do Antigo Testamento, no caso a lei e os profetas. Algumas sinagogas mostram que os rolos ficavam na parte dos fundos. Esta aqui, segundo alguns, poderia ter esse recipiente na porta, porque as pessoas oravam voltadas para o Aron HaKodesh, para o lugar das escrituras sagradas, e também para a direção de Jerusalém. Eles encontraram aqui uma estrutura de pedra que poderia ser parte do armário original que abrigava os textos sagrados das escrituras. Aqui também encontraram uma coisa muito interessante, que era a cadeira de onde o rabino, ou o presidente da sinagoga, fazia a preleção das escrituras. Você sabe, na época de Jesus, eu falei disso no momento anterior, na primeira aula, que quando alguém ia dar um ensinamento importante, você se lembra disso? Essa pessoa ficava sentada. Eu dei vários exemplos para você. Eu mostrei Jesus em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, quando diz que ele subiu à montanha e, como se assentasse, aproximaram-se seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo. Então, o ensinamento era dado nessa posição aqui, sentado. Outra passagem que eu mostrei para você foi de Lucas capítulo 4, onde Jesus estava numa sinagoga, não essa aqui, mas a sinagoga de Nazaré, e ele leu em pé uma porção do livro de Isaías. Depois, o texto diz que Jesus se assentou e todos tinham os olhares fitos nele. E aí ele começou a dar a sua preleção sobre as profecias de Isaías. O mesmo acontecia aqui, a mesma disposição. A lei era lida, quem sabe, ao centro desse pátio onde eu estou. Todos ouviam atentamente a leitura das escrituras nos bancos laterais e depois o ministrante explicava as escrituras sentado numa cadeira. Algumas sinagogas tinham duas cadeiras, uma chamada cadeira de Moisés, a outra a cadeira de Elias. A cadeira de Moisés era aquela que a pessoa se assentava para explicar a porção da lei. A cadeira de Elias era aquela na qual ele explicava a parte dos profetas. Então, juntas, Moisés e Elias, lei e os profetas, performavam todo o Antigo Testamento. Pelo menos o Antigo Testamento é a forma como os cristãos se referem às escrituras sagradas dos judeus. Eles chamam de Tanar, que é a abreviatura das palavras lei, escritos e profetas. Aqui em Corazim, eles encontraram uma dessas cadeiras de onde o palestrante pregava e explicava as escrituras. E ela foi, inclusive, por causa disso, apelidada de a cadeira de Moisés. Você vai ver agora, nós temos uma réplica dela que está aqui dentro, ela está aqui do lado. Preste atenção, ela tem inscrições aramaicas embaixo e é de fato uma cadeira. Essa, como eu disse, é uma réplica, a original está no Museu de Israel,
mas essa réplica está no mesmo formato e com o mesmo tamanho e os mesmos detalhes daquela cadeira original que foi encontrada aqui. Há inclusive uma menção de Jesus no Novo Testamento àquela que é chamada de cadeira de Moisés e que poderia ser ilustrada com esse achado arqueológico ocorrido aqui em Corazim. Esta menção está no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículos 1 e 2, que diz assim: Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Ou seja, eles ensinavam corretamente, eram grandes mestres, mas não praticavam aquilo que ensinavam. Havia uma incoerência entre o seu ensinamento, que estava correto, e a sua atividade prática, que estava errada. Tudo isso aconteceu em ambientes como esse no qual eu estou. Agora, você já acompanhou as nossas aulas anteriores, prestou atenção em tudo que eu ensinei ali, não foi? Então, se você já acompanhou essas duas primeiras aulas, você já descobriu tesouros incríveis que ajudam a compreender a Bíblia Sagrada. Só para recapitular, na primeira aula, nós vimos como o contexto histórico revela o mundo em torno de Jesus. Por exemplo, que a sociedade, mesmo fora do mundo dos judeus, já aguardava a vinda de um Salvador que era precedido por uma estrela, e ele era o Filho de Deus. Você descobriu uma das revelações mais incríveis, para alguns talvez mais chocante, que Jesus não nasceu numa estrebaria no conceito atual da palavra. Pelo contrário, ele nasceu na parte inferior de uma casa. Depois, na segunda aula, nós vimos como a arqueologia confirma dramaticamente relatos, personagens e episódios da Bíblia, desde inscrições como a de Pôncio Pilatos, ossuários que mencionam personagens também presentes nos evangelhos. E hoje nós chegamos ao ponto mais prático e transformador dessa introdução. Vamos mergulhar no terceiro pilar, a exegese avançada. E você vai aprender hoje técnicas que Jesus usava para interpretar as Escrituras em seu tempo. Isso mesmo, Jesus tinha um método próprio de interpretação da Bíblia. E esse método ele usava para extrair significados profundos das Escrituras. E o mais incrível, você também pode aprender esses métodos e aplicá-los também na sua forma pessoal de estudar e anunciar a palavra de Deus. Imagine a transformação. Ler as Escrituras como Jesus lia, interpretar passagens como Jesus interpretava, extrair significados expressos nas Escrituras e profundos, e por fim, aplicar esses ensinamentos de uma forma prática e transformadora à sua vida na atualidade. Então hoje você vai descobrir o método que Jesus usava para interpretar e aplicar as Escrituras hebraicas a seu tempo, as regras de interpretação que ele aplicava consistentemente e também como superar as limitações que temos pelo hiato de 2000 anos entre o nosso tempo e o tempo de Jesus. E vamos ter também alguns exemplos práticos e até terapêuticos que vão revolucionar o modo como você lê as Escrituras. E no final dessa aula, eu vou mostrar a você quais são os próximos passos que você deve dar para aprofundar ainda mais a sua compreensão da Bíblia Sagrada. Você vai entender as limitações que nós temos 2000 anos depois e por que é necessário que nós tenhamos outras ferramentas adicionais para uma leitura mais profunda, lógica, acadêmica e também espiritual da Palavra de Deus. Então, preparado para aprender a interpretar as Escrituras como Jesus fazia? Então vamos começar revelando o método de Jesus de Nazaré. Em primeiro lugar, interpretação cristocêntrica, ou seja, Cristo no centro. Jesus tinha bem claro o fator profético e messiânico das Escrituras, ou seja, as profecias bíblicas eram reais. Deus revelou o futuro a homens e mulheres piedosos do passado. Portanto, a profecia não é um vaticínio ex evento, algo que foi escrito depois do evento ocorrido, ou uma invencionice humana. A profecia é uma revelação real de Deus ao profeta, e essa profecia tinha a ver com a vida e os atos do Messias. Por isso que Jesus tinha uma profecia, ou pelo menos um entendimento profético e messiânico das Escrituras. Tanto é que quando você vai a Lucas capítulo 24, versículo 27,
Quando Jesus encontra 2 de seus discípulos, depois de haver sido ressuscitado pelo Pai, Jesus diz assim para eles: "E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras." Então Jesus sabia que a lei, os profetas, os escritos, todos apontavam para a história da redenção, para a vida do Messias, e sendo ele aquele que se declarava Messias e Filho de Deus, ele mesmo tinha que cumprir as Escrituras do Antigo Testamento. Vamos ao segundo ponto. ênfase no espírito da lei, não só da letra. Jesus valorizava mais a intenção da lei e o seu princípio do que a simples aplicação dura, legalista e sem posicionamento racional. Eu vou explicar isso para você. Vamos ler uma passagem. Quando você vai no início do Sermão da Montanha, que foi pregado perto de onde eu estou, Jesus falou das bem-aventuranças e depois de como interpretar a lei. E ele disse assim, Mateus capítulo 5, verso 17. "Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i, nenhum tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra." Muitas pessoas, quando veem esse texto, falam, olha, Jesus abandonou a lei, porque ele veio cumprir a lei, não precisamos mais da lei. Porém, não é isso que o texto está dizendo. Tanto é que na sequência da fala de Jesus, ele mesmo diz, verso 18, "Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i, nenhum tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra." E se ainda não ficou claro, ele complementa dizendo, "Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino de Deus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino de Deus." Então, o que Jesus quis dizer quando ele falou que não veio revogar a lei ou os profetas? Vamos lá. O Novo Testamento foi escrito em grego, mas na época de Jesus, a língua corrente dos judeus era o aramaico e o hebraico quando estavam na sinagoga, numa discussão sobre as escrituras. E há um jogo de palavras nesses idiomas, no aramaico e no hebraico, que nos ajuda a entender o que Jesus estava falando. Você tem 2 palavras. Você tem a palavra levatel, que significa anular, cancelar, desrespeitar, levatel. E você tem lekayem. Lekayem significa, literalmente, dar um significado mais profundo, descobrir o que está por detrás da letra, aprofundar o conhecimento. Então, quando você faz o trocadilho entre lekayem e levatel, você está dizendo, eu não vim para levatel, para desrespeitar, para anular, mas para lekayem, para dar um sentido mais profundo da lei. Você sabe que até mesmo os especialistas em moral e ética ensinam que toda lei tem um princípio que é quase transcultural e transtemporal. Um princípio da lei que não pode ser mudado nunca. Por exemplo, um princípio que não muda, respeitar. Eu tenho que respeitar você, eu tenho que respeitar a minha esposa, eu tenho que respeitar os meus pais, eu tenho que respeitar a humanidade, a natureza, respeitar a Deus. Agora, a maneira de mostrar esse respeito muda de época para época, de tempo para tempo. Por exemplo, aqui no Oriente Médio, dependendo do país que você está, uma maneira de respeitar uma mulher é não dar a mão para ela. Aqui mesmo em Israel. Existem algumas judias religiosas, não todos, mas um segmento do judaísmo, onde mulheres religiosas não dão a mão para um homem que não seja o seu marido. Por exemplo, nós estávamos, antes de gravar essa aula para você, tendo escavações arqueológicas em Laquis, ou Lachish. E no lugar, no quadrante onde eu estava escavando, havia uma arqueóloga judia e ela era religiosa. E eu me lembro que a gente estava se despedindo na hora de vir embora e eu falei, eu não vou dar a mão para você, não é? E ela falou, muito obrigado, realmente eu sou religiosa, eu não posso estender a mão para você. Naquele momento, a maneira que eu tinha de respeitar aquela judia, o nome dela era Ela, parece até ela em português, mas ela é o nome de uma planta muito comum aqui em Israel. Então ela se chamava Ela, curioso, né?
Eu não estendi a mão para ela, eu falei assim, então foi um prazer trabalhar com você, nos encontramos ano que vem aqui na escavação. Ela agradeceu, me deu um sorriso muito assim bonito e ficou muito feliz e eu não estendi a mão para ela. Depois eu fui me despedir de outra mulher que estava ali, que não era religiosa como ela. Nesse caso, eu estendi a mão. Eu respeitei as duas mulheres, só que com uma ação diferente em relação à primeira e à segunda. Você percebe? Então, para que você entenda bem a aplicabilidade de um princípio que é, quem sabe, atemporal, que vale para todos os tempos, é saber como aplicá-lo de maneira sábia naquele momento preciso. Foi isso que Jesus fez. Ele não pegou apenas a letra da lei e saiu aplicando de maneira assim ilógica e irracional, mas ele também não anulou o princípio da lei de Deus. Ele apenas o adequou à nova situação sem negociar princípios que são inalienáveis. Vamos a mais um elemento de como Jesus interpretava a Bíblia no seu tempo. Jesus fez uso de técnicas rabínicas de sua época, como o Kal Vachomer. O método do Kal Vachomer, ele consistia de partir do leve para o grave, do mais simples para o mais complexo. Era uma maneira de mostrar que, se isso aqui acontece numa situação pequena, particular, ela acontecerá de maneira ainda mais aprofundada, num modo mais amplo, mais universal. Por exemplo, Jesus fez essa comparação no ensinamento que ele deu, que está registrado em Lucas, capítulo 11, versículo 13. Ele disse, ora, se vocês, que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Ele partiu do menor para o maior. Vocês que são maus, conseguem dar boas coisas. Imagina o Pai, que é o puro bem. Entende? Da mesma maneira, Jesus usava as Escrituras para mostrar que nós temos que nos preocupar com as coisas pequenas, não por fanatismo, mas porque elas podem ser apenas um indício do que faremos em situações maiores. Aquele que é fiel no pouco, sobre o muito estará. Aquele que negligencia os ensinamentos pequenos da Bíblia, cairá nos grandes. No Sermão da Montanha, Jesus fez isso várias vezes, eu citei anteriormente aqui, aquele que transgredir um desses mandamentos e assim ensinar aos homens, posto que o menor dos mandamentos será considerado o mínimo do reino do céu. O grão de mostarda, que Jesus fala que ele é pequeno, mas ele cresce e se torna uma árvore, e os pássaros vêm se aninhar nele. Da mesma maneira, é o comportamento de vocês, e assim por diante. Ou seja, a Escritura, de acordo com Jesus, era Deus falando com sotaque humano, ensinando verdades que estão além do vocabulário humano. Mais um elemento da interpretação de Jesus. A Bíblia tem autoridade própria. Ou seja, Jesus colocou a palavra de Deus acima de qualquer tradição humana. Na época que Jesus esteve aqui em Israel, havia já de maneira oral a chamada Pirkei Avot, ou a tradição dos pais. Essa tradição dos pais que depois vai se transformar na Mishnah, no Talmud, nos ensinos rabínicos da Idade Média. Na época de Jesus era uma tradição oral. E muitos judeus até hoje colocam essa tradição oral em pé de igualdade com a tradição escriturística, isso é, aquilo que veio da mão dos profetas. Porém, Jesus deixou bem claro que a palavra escrita pelos profetas, inspirada por Deus a homens santos que falaram no passado, movidos pelo Espírito Santo, essa palavra tem autoridade acima de qualquer tradição humana. Aliás, é importante dizer que, embora a tradição oral seja anterior às Escrituras, isso é claro, porque a Bíblia começou a ser escrita por Moisés, mas antes de Moisés existiram José do Egito, Jacó, Isaac, Abraão, Noé, vários outros patriarcas do povo que não possuíam a Bíblia. Então é claro que quando Moisés começou a escrever as Escrituras, a tradição anterior era a tradição oral, e ela, portanto, antecede a tradição escrita. Porém, uma pergunta que as pessoas podem fazer é a seguinte: se a tradição oral fosse o suficiente, não haveria necessidade de ter a tradição escrita. Concorda comigo? Vou repetir. Se a tradição oral fosse suficiente, se ela não possuísse nenhum risco,
não haveria necessidade de Deus colocar a tradição escrita. Uma vez que a tradição escrita chegou, isso significa que a tradição oral não era mais o suficiente para dar verdades ao povo. Ela não era mais segura o bastante para ser um claro assim diz o Senhor. Portanto, esse livro, a Bíblia Sagrada, é a única fonte doutrinária para o povo de Deus. E a tradição oral anterior e seguinte, porque nós temos a tradição dos pais da igreja ao longo dos séculos, essa tradição oral que vai depois da Bíblia, que sucede às Escrituras, ela deve estar hoje submissa ao texto bíblico. A tradição oral não tem base ou autoridade em si mesma. Quer ver? Olha o que Jesus falou aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, quando ele fala no versículo 28, assim que ele terminou o Sermão da Montanha, aqui no entorno do Mar da Galileia. Inclusive, eu estou dando essa aula para vocês, estou olhando de frente para o Mar da Galileia. Está aqui, à minha frente. Vocês não podem ver porque vocês estão de costas, mas eu estou vendo o Mar da Galileia, onde essas palavras foram proferidas. Vou ler para vocês. Mateus 7, 28. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com sua doutrina, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas, que evidentemente se baseavam na tradição oral. Outra passagem para você, preste atenção. Jesus, porém, lhes respondeu: por que também vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Porque Deus disse: honre o seu pai e sua mãe. E quem amaldiçoar o seu pai e sua mãe, seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: a ajuda que você poderia receber de mim é ofertada ao Senhor, esse não precisará mais honrar os seus pais? E assim, vocês invalidam a palavra de Deus por causa da transgressão de vocês. Hipócritas. Aqui essa passagem está em Mateus capítulo 15, versículos 3 até o versículo 7. Jesus chamou de hipócritas aqueles que, por causa da sua tradição religiosa, estavam transgredindo a palavra de Deus. Portanto, a Bíblia era a autoridade. Até mesmo Jesus, embora fosse o Filho de Deus falando em forma humana, mesmo Jesus tendo a autoridade divina para comunicar verdades, ele também se valia das Escrituras para validar muitos dos seus ensinamentos. Ele dizia, por exemplo: vocês nunca leram nas Escrituras o que está escrito? Quando enfrentado pelo diabo no deserto da Judeia, ele falou: está escrito. Então Jesus tinha a sua fé firmada na Escritura Sagrada. E ele não considerava as Escrituras um livro de lendas e alegorias. Leitura com o coração voltado a Deus. Jesus lia as Escrituras com o intento de ter intimidade com o Pai. E assim deveríamos fazer, encontrar Deus na Bíblia e a figura de Jesus também na Bíblia. Olha o que ele disse em João capítulo 5, verso 39. Vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. No original grego, você pode ler essa passagem de duas maneiras. Vocês examinam as Escrituras, ou seja, uma constatação que eles estavam lendo as Escrituras, ou como forma de imperativo. Examinem as Escrituras, porque vocês sabem que elas têm a vida eterna. E elas estão falando a respeito de mim mesmo. E o último elemento do modo como Jesus interpretava as Escrituras é esse aí. Jesus tinha uma leitura escatológica das Escrituras. Talvez a palavra escatológica seja nova para você, mas escatologia significa o estudo das últimas coisas. Pode ser as últimas coisas em relação à história da humanidade, falando de fim do mundo, ou as últimas coisas em relação à vida de um indivíduo. É chamada de escatologia individualizada ou pessoalizada, ou seja, o que acontece com alguém depois da sua morte. Jesus, então, tinha uma visão escatológica. Ele sabia que todo o curso da história estava caminhando para o cumprimento das profecias de Deus e para o futuro juízo de Deus sobre a humanidade. Várias vezes Jesus falou sobre isso. Temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Vocês verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória.
Olha como começa o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia, justamente para onde eu estou nesse momento. Ele veio para cá. E pregando o Evangelho de Deus, ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Percebeu? Todos esses elementos nos mostram como Jesus lia e interpretava as Escrituras em seu tempo. Portanto, você viu aqui nesses exemplos que eu dei o método de Jesus, como ele lia as Escrituras, como ele as interpretava. Você percebeu também nos exemplos que eu dei algumas técnicas específicas de como Jesus aplicava o Antigo Testamento ao Novo Testamento, ao seu tempo. E você pode, a partir desses elementos, extrair algumas regras introdutórias para a própria interpretação da Bíblia que você vai ter. Uma interpretação que seja coerente, satisfatória e inspiradora. É incrível como Jesus dominava essas técnicas e também as ensinava às outras pessoas. Jesus não lia as Escrituras de qualquer jeito, como se estivesse lendo um jornal ou um panfleto qualquer, não. Ele procurava extrair dali o conhecimento básico, o que Deus estava dizendo através dos profetas. E você vai dominar essas técnicas na pós-graduação em Arqueologia, História e Interpretação da Bíblia, onde nós vamos ensinar para você outras técnicas mais avançadas, como você vai, por exemplo, pegar todo aquele ensinamento e aplicar para o dia a dia hoje. E falando em dia de hoje, eu não esqueci da palavra-chave de nossa aula, ou a expressão, um dia de imersão na cultura bíblica. Eu vou repetir para você, anote aí. Um dia de imersão na cultura bíblica. Essa é a expressão ou palavra-chave que representa mais um bônus exclusivo da nossa pós-graduação, que abrirá suas inscrições na próxima segunda-feira, às 9 horas da manhã. Agora, aqueles que garantirem a sua vaga no primeiro dia vão receber um desconto exclusivo de 40%. Então, se você quer mergulhar de maneira aprofundada no domínio bíblico, já se prepare para esse dia. Os primeiros alunos matriculados nessa segunda-feira e nessa segunda turma, eles vão participar de um dia completo de imersão na cultura bíblica, um evento presencial onde eles vão vivenciar os costumes, as tradições, o contexto bíblico e outros elementos mais que nós vamos estudando ao longo do curso. Será uma experiência única para consolidar todo o aprendizado que você teve de maneira prática e principalmente transformadora. Então lembre-se, vamos lá, você precisa das 4 palavras-chave de todas as aulas para receber o seu certificado dessa introdução à pós, ok? Isso você já entendeu. Se você perdeu alguma das aulas, corre lá para conferir já e pegar as palavras-chave. Nós temos mais uma aula ainda, não esqueça disso. Esse conteúdo não vai ficar disponível por muito tempo, então aproveite o momento em que ele está no ar. Agora vamos para a parte mais transformadora da aula. Prepare-se para um exemplo prático que pode revolucionar a sua vida de maneira espiritual. Você está pronto? Eu vou explicar então para você uma passagem da Bíblia de uma maneira que você talvez nunca percebeu até o presente momento. Quem sabe será um exemplo que eu poderia até chamar de emocional e terapêutico. Eu vou ler uma passagem para você. Preste atenção. É uma passagem que muita gente, até hoje, luta com ela e tem dificuldades com ela. Ela está em Mateus capítulo 19, versículo 24. Diz assim: ainda lhes digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Passagem difícil, não é? Se de repente você que está assistindo a minha aula é uma pessoa que tem uma boa conta bancária, tem posses, tem casa, será que o reino de Deus não é para você? Será que Deus só ama os pobres? E antes que você fique tranquilo dizendo, não, eu sou classe média, eu sou CLT, eu tenho meu salário e custo a pagar as minhas contas, calma, que você também é rico. Tudo depende da perspectiva com a qual você está olhando a condição de riqueza ou pobreza de alguém. Eu me lembro que uma vez no Brasil teve um elemento muito interessante que é uma ONG que sempre que há uma Copa do Mundo, ela recolhe crianças em situação de vulnerabilidade dos países mais pobres do mundo. Ela pega essas crianças, aquelas que têm uma arte com a bola, e faz um time de futebol daquele país pobre. E eles levam essas crianças para o país onde está tendo a Copa do Mundo. E ali aquelas crianças jogam e ganham também um troféu para o seu país.
uma Copa do Mundo paralela que não vai para os grandes jornais, não aparece nas grandes emissoras, mas talvez é uma Copa do Mundo solidária, porque são crianças de países pobres que talvez nunca saíram de casa, da sua aldeia, e conhecem um outro país, uma outra cultura. Eles ganham de presente um celular, ganham de presente uma mochila, uma passagem aérea, mas tudo muito simples. E quando teve a Copa do Mundo do Brasil, eles levaram essas crianças para jogar bola no Brasil. E o Globo Esporte fez uma matéria sobre essa ONG e as crianças de países pobres que estavam conhecendo uma parte da periferia do Rio de Janeiro. Preste atenção no que aconteceu. As crianças estavam visitando uma das comunidades do Rio de Janeiro, da área mais pobre, que até pouco tempo muita gente chamava de favela. Um nome que hoje é um pouco não usual ou politicamente incorreto. Ali na periferia. Eles viam as vielas da periferia, algumas casas até com esgoto a céu aberto, alguns casebres, e eles tiravam foto de tudo, felizes. E depois daquela manhã, visitando a comunidade da periferia do Rio de Janeiro, o guia disse: agora vocês vão conhecer a parte nobre da cidade, vão conhecer o bairro dos ricos. E o menino falou para o repórter: não, nós já vimos a parte dos ricos, passamos a manhã toda fotografando a casa deles. Não, essa é a parte das pessoas pobres do Rio de Janeiro. Os ricos moram na Zona Sul, na avenida ali de Copacabana. É naquele lugar que eles estão, em Ipanema. Não, nós vimos a casa dos ricos. Para resumir a história, muitas daquelas crianças vinham de países tão pobres, tão miseráveis, que quando eles viram as casas da periferia do Rio de Janeiro, da comunidade do Rio, eles achavam que ali moravam os ricos. Porque no país deles, a maioria das pessoas viviam em casas de pau a pique. Somente pessoas muito ricas moravam em casas feitas de tijolos. Já pensou? Para aquela cultura daqueles países tão pobres, quem mora na periferia do Rio de Janeiro, quem tem uma casa com ar-condicionado, com televisão, com geladeira, com cama, com laje, já é uma pessoa rica. Então, nesse aspecto, dependendo do canto do mundo para o qual eu apontar o holofote, você é um milionário. Só de ter uma casa com laje, uma casa de tijolos de alvenaria, uma cama para dormir e condição financeira de pagar por essas aulas que eu estou dando. E então, será que você também não entrará no reino dos céus? Por muito tempo as pessoas liam essas passagens e tinham uma interpretação voltada à pobreza, como se Deus amasse a pobreza acima de qualquer coisa. Parece que somente os pobres poderiam ser santos, nobres espiritualmente falando, e que Jesus só amava os pobres. Eu me lembro quando eu estudei aos pés de teólogos da teologia da libertação, que eles costumavam dizer que Deus tinha a preferência radical pelos pobres. Porém, raciocine comigo. A Bíblia que eu leio diz que Deus não faz acepção de pessoas. E não fazer acepção de pessoas significa não fazer acepção de pessoas de modo geral. Se Deus prefere o pobre ao rico, Deus já está fazendo uma acepção de pessoas, concorda comigo? João capítulo 3, verso 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira, e não os pobres apenas. Deus ama o pobre e ama o rico. Mas por muito tempo houve uma preferência teológica pelos pobres, como se os pobres tivessem um lugar especial no reino de Deus. Mas não é assim que nós vemos na Bíblia. Há muitos pobres que eram pessoas, homens e mulheres de Deus, mas também muitos ricos. Daniel era um grande ministro da corte de Nabucodonosor. José era o segundo homem em autoridade sobre todo o Egito. Salomão era um dos homens mais ricos da terra, e todos esses eram homens fiéis de Deus, sobre os quais repousou o Espírito Santo. Tanto é que eles foram usados para estar na Bíblia Sagrada, e alguns deles até a escrever partes da Bíblia, como foi o caso de Daniel e Salomão. Então, na Bíblia, eu tenho exemplos tanto de pessoas ricas quanto pessoas pobres que eram instrumentos na mão de Deus e fiéis à direção de Deus. Então não podemos cair nessa sobrevalorização dos pobres. Mas num outro extremo, igualmente perigoso,
está a teologia da prosperidade, que parece ensinar para você que somente aquelas pessoas que deram o dízimo e ganharam uma Ferrari em virtude disso, somente as pessoas que contribuíram para a igreja e por causa disso ficaram ricas, somente essas podem ser consideradas abençoadas de Deus. E você vê nas redes sociais muitas pessoas postando elementos até de uma arrogância financeira, social, e com uma música de fundo: Deus, eu tenho tantas bênçãos. Nada contra a música, ela é linda e eu gosto dela. Mas essa música pode às vezes ser usada para uma mensagem igualmente perigosa. Que se você não conseguiu uma Ferrari, uma Lamborghini e uma conta milionária, é porque você não foi fiel o suficiente a Deus. Então nós temos dois exemplos aqui de extremos que devem ser evitados. De um lado, o extremo da sobrevalorização da pobreza. Do outro, o extremo da sobrevalorização da riqueza. No primeiro extremo, somente as pessoas pobres são humildes o bastante para estarem diante de Deus. No outro extremo, somente as pessoas ricas são abençoadas o bastante porque foram fiéis aos pactos, aos dízimos e à fé que possuíam. A Bíblia não cai nem num extremo nem no outro. E a interpretação correta dessa palavra de Jesus é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu, ela se torna mais clara quando entendemos o ambiente da época. Há muitas pessoas que tentaram explicar isso amenizando o que Jesus falou. Por exemplo, já disseram que em Jerusalém havia uma porta chamada Porta da Agulha e que os camelos, ao passarem por essa porta, ficavam agarrados pelos cestos que estavam ali, então o dono tinha que tirar o cesto do camelo para ele passar pela porta no formato de uma agulha. Mito, não existe nenhuma porta em Jerusalém chamada Porta da Agulha. Também usaram, certa vez, o desenho de uns símbolos, umas frestas que estão nas muralhas de Jerusalém, que na época otomana, que nem era dos tempos de Jesus, era usada por arqueiros para proteger a cidade. Diziam que o fundo da agulha seriam aquelas frestas. Isso também não é verdade. Há pessoas também que diziam que, na verdade, o camelo não era um animal, mas uma corda grossa de pesca. Também não é verdade. Jesus estava usando uma hipérbole típica dos ensinamentos rabínicos de sua época. Uma hipérbole, um exagero proposital. Ele falou de um camelo e de uma agulha. E ele diz que o que é impossível ao ser humano é possível para Deus. O que ele quis dizer é que, por conta própria, nenhum de nós seremos salvos, apenas por uma ação miraculosa de Deus. É mais fácil o camelo passar no fundo da agulha. Mas você pode perguntar: Rodrigo, mas ele falou especificamente dos ricos. E eu vou explicar por quê. Veja bem, imagine que, para ser salvo, a primeira coisa que Deus exigisse, é apenas uma comparação, fosse que a pessoa jogasse bola muito bem. Ora, para alguém que é um jogador profissional de futebol, isso é fácil. Neymar, Cristiano Ronaldo, vários desses aí que jogam bola bem, Pelé, para eles a salvação seria muito fácil, porque se para começar a ser salvo você tem que jogar bola bem, esse pessoal aí está garantido. Eu, que nasci com 2 pernas esquerdas e não sou canhoto, teria mais dificuldade para ser salvo. Por qual razão? Porque eu não sei jogar bola tão bem como eles. Agora eu vou fazer a comparação e você vai entender. Um dos primeiros critérios para entrar no reino de Deus é se tornar um servo. É servir. Agora, para quem é pobre, servir é algo natural. Ele já cresce servindo. Quando ele consegue um emprego, ele tem que servir ao patrão, ele tem que servir ao cliente, ele tem que servir ao cara que dá uma bronca. Ele já passa a vida toda servindo. Então, quando Deus diz que para entrar no reino, a primeira coisa que ele tem que fazer é servir, ele diz: isso eu já faço a vida toda. Agora o rico não. O rico já nasce sendo servido. Ele já nasce tendo empregados. Ele já nasce não sendo contrariado. Ele já nasce ouvindo a maior parte da sua vida algo do tipo: sim, Senhor, como o Senhor quiser, sua ideia foi maravilhosa, vamos providenciar, Senhor, como o Senhor gostaria que fosse. Então, para uma pessoa dessa, aprender a servir é tão difícil como para mim, Rodrigo Silva, aprender a jogar bola. Não é natural. Portanto, se alguém como Neymar, Cristiano Ronaldo, se alguém desse perfil faz um gol de placa, as pessoas comemoram.
mas já é algo comum, natural e esperado. Agora, se eu, Rodrigo, que sou um desastre no campo, fizer um gol de placa, é um milagre, é motivo para comemorar duplamente. Da mesma forma, se um pobre já começa a servir no reino, vamos comemorar isso, mas já é natural. Agora, se um rico consegue vencer o mundo em que ele vive, de ser servido, e passa a servir, isso realmente é um milagre comparável à passagem de um camelo pelo fundo de uma agulha. Portanto, se você é alguém pobre e que está encontrando o reino de Deus, glória a Jesus por sua vida. Os anjos comemoram a sua transformação. Mas se você é rico e você consegue vencer a riqueza, a arrogância, a superioridade, ao convívio do ser servido para passar a servir, aí a comemoração é duplamente maior, porque o milagre foi ainda mais extraordinário. Você é um Rodrigo Silva fazendo um gol de placa, apenas para repetir a comparação. Compreendeu? Então não importa quanto você tem na sua conta. Dependendo do ponto de vista ao qual você está fazendo a comparação, você é muito mais rico do que imagina. Lembra quando eu falei das crianças pobres que vieram jogar bola no Brasil? Você pode morar na periferia do Rio de Janeiro, mas você é muito mais rico do que muitas crianças da África. E então, a sua riqueza é algo que vai impedir você de chegar ao reino? Ou você vai permitir que a graça chegue ao seu coração, tornando-o um servo do reino de Cristo. Alguém que ama a Deus sobre todas as coisas e ao seu semelhante como a si mesmo. Que transformação incrível, não é mesmo? Você viu como uma passagem que talvez trouxe tanta angústia às pessoas ricas, pôde agora ser transformada legitimamente em uma mensagem de esperança? Mas isso só acontece quando entendemos o método correto de interpretação da Bíblia. E esse é o poder daquilo que eu chamei de exegese avançada, que é o nosso terceiro pilar. Aliás, você já completou os 3 pilares científicos. O contexto histórico, que dá ambiente e vida às Escrituras, a arqueologia, evidências físicas que confirmam os relatos bíblicos, e a exegese avançada, técnicas que o próprio Jesus de Nazaré usou para interpretar as palavras que Deus inspirou aos profetas. Mas aqui está a verdade que aos poucos nós vamos compreendendo que nem todo mundo consegue admitir. Por mais poderosas que essas técnicas sejam de interpretação da Bíblia, elas são apenas o começo. Nós temos limitações em relação ao tempo de Jesus. Por exemplo, Jesus falava aramaico e hebraico. Nós não falamos mais aramaico e hebraico. Mesmo o hebraico de hoje não é o hebraico da época de Jesus. Nós estamos numa outra época, com outras ferramentas. Portanto, é importante nós também termos outros elementos, outras ferramentas que são adicionais e ajudam a compreender a Bíblia sem distorcer o seu significado. E é exatamente isso que você vai descobrir na nossa pós-graduação em Arqueologia, História e Interpretação da Bíblia. Um programa completo onde eu e outros especialistas altamente capacitados vamos explorar com profundidade cada um desses pilares que eu apresentei para você de maneira resumida. Um dos alunos da primeira turma relatou assim: com a pós-graduação em Bíblia, a palavra de Deus se tornou mais viva, mais coerente, não apenas no sentido espiritual, mas também no sentido histórico. E ele disse: o que antes era apenas uma devoção, hoje se soma a uma convicção. Não é legal ouvir isso? Pois é, nós temos muitos outros depoimentos. Agora, enquanto você vai obtendo as informações como se tornar meu aluno na segunda turma, não se esqueça de anotar a palavra-chave de hoje: um dia de imersão na cultura bíblica. Você vai precisar dela junto às outras palavras-chave para receber o seu certificado. E na nossa próxima e última aula, eu vou mostrar a você exatamente como se tornar de maneira clara um especialista no texto bíblico. Alguém capaz de interpretar as Escrituras com uma profundidade acadêmica e ao mesmo tempo simples. O nosso último e mais importante encontro é na segunda-feira, às 9 horas. Então, meu convite está de pé. Seja um mestre das Escrituras. Será um momento em que tudo se conecta e você descobrirá o caminho correto para dominar a ferramenta de interpretação da Bíblia de um modo que você nunca imaginou.
Eu vejo você lá. Então lembre-se, conhecer o método de Jesus é essencial, mas dominar as ferramentas sob a unção do Espírito Santo é ainda muito melhor. Então aqui, direto da Terra Santa, essa foi a nossa terceira aula de introdução à pós. Na nossa próxima aula, eu tenho mais informações para você. Prepare-se porque a transformação será completa.